dia, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. Vamos para a nossa meditação hoje. Pegue o seu cafezinho, pegue a sua Bíblia e vamos meditar. Mais uma semaninha que se inicia, não é mesmo? Chazinho. Nós estamos estudando a revistinha Mulher Cristã, Vivendo para Cristo. Temos agora alguns estudos ainda para concluir. Estudamos bastante dela já, né? Sobre o quesito dificuldades no lar. E que bom sabermos que não estamos sozinhas, né? Não sofremos sozinhas, mas que bom também sabermos que sempre podemos melhorar, né? E o Senhor deixou instrução para tudo, inclusive como devemos atuar, como devemos agir na nossa casa, cuidando das pessoas que nós amamos, né? Então, espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Vamos para a nossa meditação. Me conta aí se você conseguiu ter um final de semana cristão que agradou a Deus, se no que você cresceu espiritualmente mais um pouquinho, né? A gente sempre tem algo a acrescentar, sempre tem algo a estar melhorando também. Essa revistinha teve participação nos estudos do Enoquita, né? Como nós vimos, e esse artigo que nós vamos estudar hoje fala de algo muito quanto? Quanto? Muito, mais ou menos não. Muito importante na criação de cristãos. Como assim na criação de cristãos? A gente vai falar sobre a educação cristã, sobre aquela professora da IBD, sobre aquela irmã mais velha conselheira, sobre aquele estudo bíblico que um dia, bem depois que você fez, caiu a ficha e você falou, opa, já estudei isso, é importante, tal atitude. Essas mulheres maravilhosas que dedicam seu tempo, a sua vida, muita fração do seu investimento diário para estar aprendendo e ensinando, principalmente as nossas crianças, as professoras da EBD. E hoje a gente vai falar sobre isso, o papel da professora na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Esse é um estudo de Edileide Queiroz Stabile. Na época, ela era de Itaquera. Lembrando que na época é porque essa revista é de 1998. Eu tinha 18 aninhos, não muito, mentira. E ela começa falando assim, ele concedeu uns para mestres com vistas de aperfeiçoamento dos santos, para que o desenvolvimento do seu serviço seja concluído para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha só, os professores, os nossos instrutores, eles são reconhecidos na Bíblia como mestres, né? Pessoas que ensinam e são de suma importância. E ela continua. Aperfeiçoamento e edificação. Duas palavras na tarefa do professor da EBD. Falar no papel do professor da EBD é falar em ministério. Em Efésios 4, 11 e 12, Paulo nos mostra que o próprio Deus escolheu alguns com funções específicas que deveriam ser desempenhadas por cristãos fiéis com a finalidade de que o corpo de Cristo crescesse e fosse edificado. Vamos lá para Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12 fala assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do serviço cristão e para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha só, uma professora da EBD, né, ela não tem só um papel assim de ensinar e pronto. Não, olha só, o que está acontecendo? Todo mundo em volta, né? Ela está ensinando a criança hoje que é um investimento, que é proporcionar ferramentas para que essa criança, quando se tornar um adolescente, já um jovem, já trabalhe para o reino, edificando o corpo, proporcionando um serviço de qualidade para o corpo de Cristo, cuidando dos irmãos, sendo uma pessoa instruída e que tem suporte para dar suporte para os outros irmãos, fazendo com que a família esteja engrenada, vivendo bem e caminhando segundo a fé cristã.
é muito importante, não é só uma aulinha, professora. Você é responsável pela estrutura de um ser humano. Estruturar um ser humano é algo magnífico. É uma das coisas mais bonitas que se pode fazer no corpo de Cristo, na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. O professor, ele é importante em tudo. Agora, imagina sendo um professor que, além de estar instruindo, está mostrando para a pessoa, para a criança, para o adolescente, para o jovem, a importância do cristianismo. Essa pessoa é você. E se você não é ainda uma professora, desenvolve esse dom, começa a buscar, começa a participar, se coloca disponível na escala para dar aulinha. Ah, Deise, eu não tenho, senão eu também não tinha, viu, gente? Mas quando me chamam, mesmo que eu não me sinta segura, ou mesmo que eu ainda tenha algum receio, eu falo, não, eu vou me preparar. Eu vou andar com as pessoas que sabem, eu vou aprender, eu assisto o vídeo, vou atrás. Porque é muito importante estar disponível para a obra do Senhor, para o reino, viu? E se formando pessoas maravilhosas que vão trabalhar para o reino futuramente. Ou até mesmo um jovem que um dia foi uma criança, um aluno seu na IBD, e quando teve contato aí com drogas e teve tentações, ele pôde, naquele momento, lembrar das coisas que estudou. Não, eu lembro quando a minha professora lá na IBD falou que muitos escarnecedores iam me oferecer para sentar-se à roda com eles, mas eu não posso fazer isso. E você livrou, através do estudo bíblico, esse jovem de perder sua vida, né? Que nós sabemos que as drogas, infelizmente, elas roubam a vida dos nossos jovens. Olha só. Corre o risco de ser tão útil ao reino. Vamos lá. O ministério do ensino foi dado por Deus para que a sua palavra fosse ensinada a todos, e de modo que os santos fossem aperfeiçoados para desempenhar a função de servir. Na revista anterior, nós falamos sobre o papel da EBD na função espiritual dos nossos filhos e concluímos que o responsável número 1 desse processo são os pais. Ah, que ponto importante. Então, mamãe, você também é uma professora do seu filho, não da EBD, mas olha a importância, vamos lá. Então, o responsável número 1 nesse processo do saber. Saber que os pais são os principais responsáveis na educação espiritual das crianças da nossa geração não tira de nós, professores, a responsabilidade de desenvolvermos o nosso trabalho com zelo. Em primeiro lugar, o professor precisa ser forte em Cristo, sadio na sua doutrina, deve estudar a Bíblia de forma sistemática, de forma constante, em grupo ou individualmente. Não podemos reensinar o que não sabemos e jamais iremos convencer nossos alunos da verdade das Escrituras se nós mesmos não estivermos convencidos. Olha só o toque muito importante. Um professor que não estuda nada não está apto a ensinar nada. Em segundo lugar, o professor deve ter consciência de que é modelo. O seu caráter, a sua personalidade são cuidadosamente observados pelos seus alunos. Somos cartas abertas, sendo lidas, né, o tempo todo. Ser professor da EBD é abraçar um ministério dos mais importantes para o crescimento da igreja, o ministério de ensino. E isso não se faz apenas por 50 minutos, ou uma vez por semana. Isso se faz o tempo todo. Onde o seu aluno encontrá-lo, deve lembrar-se que você é o professor dele. O professor deve também procurar manter um relacionamento pessoal com cada um dos seus alunos. Saber o nome completo, onde mora, em que situação vive, quem são os seus pais e o que fazem, quantos irmãos ele tem, em que escola ele estuda, em que série ele está. E quais são as principais dificuldades, quais os principais problemas que a família enfrenta. Esse conhecimento prévio ajudará o professor a fazer aplicações relevantes dos textos bíblicos estudados. Olha a importância, né, gente, da comunicação. Tornar conhecidos os fatos bíblicos é uma parte da nossa tarefa. A outra é ajudar o aluno a conhecer os princípios ali constituídos e relacionados com o seu dia a dia. E isso só é possível quando conhecemos bem a Bíblia, conhecemos bem os nossos alunos. É bom lembrar que o ensino só ocorre quando há aprendizagem. E uma definição bem simples de aprendizagem é a mudança do comportamento, verdade, né? Tem que refletir. O professor deve procurar manter um relacionamento estreito com a liderança da congregação onde está servindo. Infelizmente, são poucas as congregações que possuem EBD. Menos ainda são aquelas que têm o apoio efetivo da liderança. É necessário que o professor procure convencer a liderança da importância do ensino. Caso a liderança já esteja envolvida e apoiando e orientando, pedindo contas, etc., deve, de bom grado, atendê-las e submeter-se a ela.
Abençoada é a congregação que tem líderes que apoiam o ministério da IBD. Olha a importância. E nós temos escola bíblica dominical não só para crianças, não só para adolescentes e jovens, mas também para adultos. Então, o que significa isso, Deise? Por que você está falando isso? Estou falando isso porque não importa a idade que você esteja, não importa, se eu já tenho 30, 40, 50 anos, mas não existe tempo para parar de estudar. Não existe tempo apropriado para voltar a estudar. Existe tempo de estudar, de conhecer, de crescer espiritualmente, de entender o que seu Deus quer de você, de saber como seu Deus atua em N situações, determinadas situações, de saber tudo o que ele fez, o passo a passo para alcançar você, e tanto que ele te ama, o tanto que ele anseia por ter uma vida eterna do seu lado, o tanto que ele quer relacionamento diário com você, e como você pode agradá-lo. Como você vai saber tudo isso? Estudando. Então, você pode participar. A IBD é a Escola Bíblica Dominical, acontece aos domingos, geralmente antes ou depois do culto. E você pode, não tem uma escolha, mas para mim você deve reservar esse tempo e estar estudando, fora as nossas meditações semanais, fora outros conteúdos que você tem disponível, a leitura bíblica, você deve estar participando da EBD. Primeiro, para honrar as pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho. Segundo, para aprender mais, porque só aprendendo você vai poder ensinar. E terceiro, esteja disponível, participe das coisas que acontecem na sua congregação, participe dos estudos da escola bíblica, da escola da Bíblia, dos estudos para mulheres, das reuniões, porque só assim você vai crescer espiritualmente. Quanto mais alicerçado na rocha você tiver, menos vezes você vai cair. Quanto mais alicerçado na rocha você tiver, mais chance de quando vier o vendaval, você sentir menos turbulência, porque a nossa rocha é Jesus. Mas para estar bem alicerçado, a gente tem que construir um alicerce bem fundamentado. Então, tem que cavar, colocar lá os tijolos desde lá do fundamento com muito concreto e ferro, está bem sustentado. E o alicerce é o conhecimento, é saber quem é Deus, é saber como servi-lo, é saber o que ele espera, é saber o que ele quer. Porque a gente não consegue servir alguém que a gente nunca viu, não conhece, não sabe como pensa nem o que quer. Mas se nós nos preocupamos com Deus, e se nós entendemos o que é o corpo de Cristo, esse presente que é ter a convivência uns com os outros, poder cuidar uns dos outros, servir o reino, então sim, nós precisamos saber como servir o reino, né? Estar bem instruídos. E aí, participe. E se você já participa e sente que pode ajudar servindo, sirva, porque isso agrada muito a Deus. Amém? Vamos orar então. Oh Deus, Pai amado, muito obrigado por inúmeras mulheres e irmãos que têm servido o reino, Pai, da forma de professores e mestres, estudando sempre, se preparando e passando, Senhor, o estudo adiante. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas que dedicam grande parte do seu dia, da sua vida, para que os nossos filhos, para que nós mesmos, ó Pai, possamos entender melhor as suas palavras, seguir de melhor forma os seus estudos. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que não é só um passatempo, é um momento de qualidade em que podemos, ó Pai, abrir os nossos olhos espirituais e sermos nutridos, Senhor, de alimento espiritual de qualidade. Que o Senhor possa levantar vários e vários professores, mestres, ó Pai, para ensinar, Senhor, sobre as suas coisas. Que cada congregação, Senhor, no mundo todo, tenha a possibilidade de ter professores disponíveis, ó Pai, servindo o reino. Muito obrigado também, Senhor, pelas nossas irmãs que servem aqui em Campinas, em especial pela nossa irmã que cuida, Senhor, dos estudos para as crianças aqui no São Domingos, a nossa amada irmã Daiane. Também agradeço, Senhor, pelo nosso irmão Wellington, que tem dado a escola bíblica dominical para os adultos aqui no São Domingos também, Pai. E muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que se dispõem a participar das aulas da escola da Bíblia e a fazer o evangelismo. Continua, Senhor, fazendo os corações ferverem, ó Pai, nessa necessidade, Senhor, de instruir-nos e de nos alimentarmos espiritualmente. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Pai, atuando na sua igreja, direcionando os nossos passos e cuidando de nós. Amém. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse cafezinho. E até o próximo. Um beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Quase esqueci. Voltando aqui, ó. Ainda bem que eu não apertei stop. A gente fez um ano de cafezinho. E estaremos aí
sorteando livros. Quem gosta de livro? Então, nós temos aqui, ó, o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou, e o Evangelho da Bíblia como uma aventura, o estudo da Bíblia como uma aventura, dá para mim? São livros escritos por nossos irmãos, que eu vou estar sorteando aí durante a semana. E se você quer participar, escreve aí no vídeo sua opinião sobre esse estudo, e também escreve eu quero, para mim saber que você quer participar do sorteio. Se você já ganhou, pode ganhar mais, pode presentear, ou se você já ganhou um desses livros, você me avisa, que eu posso te mandar outra edição de outro livro, tá bom? Você não precisa exatamente ganhar repetido, não, tá? Só me avisa qual você ganhou. E vamos participar. Para participar, se você não segue, aperta lá para se inscrever, ativa o seu sininho aí para receber as notificações, compartilha o vídeo, escreve eu quero aí nos comentários, tá bom? Para mim saber. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Agora eu vou apertar o stop. Tchau!